cabo de guerra. A constante do capital sobrepondo-se ao direito inato de viver de todo ser. A aptidão deixou de ser o fiel da balança no equilíbrio da vida moderna, e o conceito de evolução reduziu-se à escalada social, sob a falsa premissa da meritocracia. Recursos, acessos, privilégios, esses sim, tornaram-se características dominantes na disputa pelo topo predatório da cadeia alimentar ocidental, que chamamos de democracia. Na outra ponta da corda estão aqueles que são excluídos pela seleção natural da herança perpetuada. Não apenas vivem em estado de adaptação permanente, como também assimilam o ambiente inóspito em que sobrevivem, desprotegidos das sequelas do livre mercado. Há quem acredite ter deixado para trás suas tribos sociais ao alcançar maiores recursos, mas, no fim, nunca serão como eles. Nunca estarão no topo. Apesar da falsa segurança garantida por toneladas de concreto, pelas agressões desenfreadas ao meio ambiente, a subjugação da fauna e da flora e pelo abandono do convívio harmônico com o todo, o ser humano continua temente à natureza. E por mais que se esqueçam de seu papel parasítico no planeta, o todo deixa muito claro a finitude e a insignificância dos valores especulativos atrelados à vida. E o verdadeiro cabo de guerra faz questão de lembrar. 5 horas mais 32 minutos da manhã, no horário de Brasília, foi acionado a nível nacional o alerta da Defesa Civil de nível roxo, informando sobre uma onda repentina de ventos tropicais que podem causar. O relatório informa um aumento expressivo na quantidade. Vamos ao vivo com a. Nós vemos Anastácia, uma professora de ensino fundamental no auge dos seus 30 anos. Ela se apronta para o trabalho, sentada à mesa, comendo uma tapioca com um queijinho fresco e tomando um cafezinho que a tia dela sempre prepara para ela antes de trabalhar. A gente ouve ela bufando. Ai, que saco! Logo hoje, no meu último dia antes das minhas férias. Bom, enfim, hoje ninguém vai estragar meu dia, vai dar tudo certo. O alerta enviado nessa madrugada está sendo apurado. Os órgãos de fiscalização climática em toda a América do Sul foram acionados pelas Nações Unidas para apurar, visto a comoção causada e ampliada pelas mídias sociais na madrugada desta segunda-feira. O secretário do Meio Ambiente deve falar em. Em nota, a ONU sinalizou, junto de outros órgãos de fiscalização climática, que não fora previsto fenômeno catastrófico algum. Apura-se se não seria esse mais um caso de ataque cibernético. Ao chiar novamente a transmissão, uma senhora sentada numa poltrona na frente da TV indaga: Ô fia, de novo essa antena do Janho? Virando uma xícara de café com pressa, a gente ouve a Anastácia saindo. Tem que ligar na operadora, tia. Quando eu voltar mais tarde eu resolvo isso aí, tá? Paciência, põe no outro canal, vai ver o BST, sei lá. Eu chego mais tarde pro café, tá? Então eu vou trazer o pãozinho de leite que você gosta. Se você quiser mais alguma coisa, você me manda um zap, tá bom? Beijo. E a porta se fecha. Em poucas horas, um colapso estaria por vir. A Anastácia não teria como saber, mas ela não voltaria pro café da tarde com a tia dela. Na primeira hora, um alerta da Defesa Civil aparece como um pop-up nos celulares de todos os civis da região metropolitana de São Paulo. Tempestade e ventania. Busque abrigo seguro. Estado de alerta máximo pelas próximas 7 horas. O céu estava limpo, o trânsito tranquilo e nós vemos Anastácia em cima da bicicleta dela com um fone de ouvido, tocando música muito alto. Ela não estava vendo o celular naquela hora. Ela só conseguia pensar: que dia bom. Chegando na escola, pais apressados deixando as crianças para mais um dia letivo, talvez o último se eles não ficarem de recuperação. As demais chegando por transporte particular ou transporte público, mas todas em comum discutindo sobre algo que viralizou numa rede social aí de vídeos curtos. Algo sobre um eclipse repentino. Na segunda hora, a Anastácia começa a preparar sua sala para as atividades da oficina de cinema e ela percebe uma certa dificuldade em prender a atenção das crianças. Transmissões ao vivo por toda parte parecem mostrar uma mancha expandindo no sol visível a olho nu.
Uma das crianças até mesmo chega na Anastasia pra mostrar: professora, olha isso aqui! Mas devia ser montagem, né? Ela pensa com ela mesma. Hoje em dia, com essas coisas de tudo é possível, né? Né? A terceira hora, a sala com um projetor já ligado, escurecida para exibição de clássicos do cinema mudo, as persianas fechadas tinham pouquíssima, quase mínima incidência de luz vindo das janelas do pátio da escola. Quer dizer, a sala estava escurecida na medida do possível, né? Essas criançadas com celular é terrível. Impossível de prender a atenção delas. Mas pelo vidro da porta da sala, a Anastácia é chamada por Renato, o professor de física da escola, e a coordenadora pedagógica Milena. Ambos parecem estar com um semblante transtornado. Alguma coisa não está certo. Na quarta hora, Anastácia não ouve a comoção dos alunos na sala que ela os deixou, reclamando de estarem sem sinal e que nenhum aplicativo abre mais, nem o Wi-Fi da escola que eles conseguiram a senha escondido está funcionando. Ela estava reunida com outros professores na sala de coordenação pedagógica. Foram mandados até a escola e aos outros estabelecimentos da região policiais militares juntos de agentes da Defesa Civil para comunicar um estado de calamidade decreto com urgência. Visto que todos os meios de comunicação caíram temporariamente, foi a única forma que a Defesa Civil encontrou de conseguir espalhar essa comunicação, especialmente em ambientes de aglomeração pública, como escolas, que agora estão sob toque de recolher para manter o máximo de civis seguros perante essa catástrofe iminente. Na quinta hora é noite, em plenas 11 horas da manhã. Os professores e os demais funcionários da escola têm uma certa dificuldade de controlar o corpo estudantil, que agora está alvoroçado para registrar o momento. Auroras se espalham sobre os céus de São Paulo. Vermelho, laranja, rosa pintando o céu, enquanto o protagonista de todas as manhãs foi reduzido a um pequeno aro avermelhado. Todos apreciam esse evento inesperado com muita surpresa. Todo mundo, menos o Renato, que olha para os céus em desespero. Em um grupo reduzido, incluindo a Anastácia, os policiais, coordenadora, o agente da Defesa Civil, de volta lá na sala da coordenação pedagógica, Renato explica. Isso é péssimo. É sem precedentes. Escuta, a gente mora entre trópicos. E mais do que isso, a gente está exatamente no mergulho do cinturão de Van Allen. Não tem magnetismo que justifique isso. Essas auroras não têm sentido. Ele me interrompe. Que saco, Renato. Por favor, fala português, porra. Pra que esse desespero? Ele continua. Nós vivemos numa região chamada Anomalia do Atlântico Sul, no umbigo do centro magnético da Terra, certo? Ou seja, não tem como manifestar uma tempestade solar aqui, a não ser... Anastácia indaga. A não ser... Renato conclui. A não ser que estejamos presenciando uma tempestade geomagnética sem precedentes. Só ocorreu no Brasil uma única vez, lá em 75, e muito fraco se comparado com isso. Provavelmente por isso as comunicações todas foram Nesse momento, as luzes todas do prédio se apagam. Todos os aparelhos conectados a qualquer fiação elétrica também, aparentemente. Na sexta hora, enquanto ajudava a acalmar as crianças, Anastácia foi novamente abordada por Renato. Nice, eu tenho uma teoria e se eu tiver certo, isso não é nada bom. Anastácia responde. Bora, filho, vai, eu tô com pressa, vamos. Renato puxa um papel repleto de cálculos e diz... Aqui, existe um mundo em que isso é uma erupção solar magnética catastrófica de escala irreversível, Nice. É tudo muito hipotético, mas se for isso, qualquer queda de energia que a gente estiver tendo vai ser só o começo. E assim que restabelecer o fornecimento de energia, vai dar merda. A Anastácia responde. Merda tipo queimar o projetor? Eu acabei de conseguir um novo, uma burocracia danada, pelo amor de Deus.
Renato responde: Não, Nice. Merda tipo sobrecarga, merda tipo explodir estações de energia, merda tipo aparelho atingindo gente perto igual para-raio. Ela achava que era exagero dele, mas os olhos dele gritavam verdade. Ela sabia. Afinal, eles eram dupla de truco há muito tempo juntos. Era fácil dizer quando ele estava muito certo de si. E estatisticamente, como ele gosta de dizer, quando o Renato estava certo de si, ele nunca errava. Em uma tentativa desesperada, ela juntou alguns outros funcionários de confiança e eles foram se espalhando pela escola, removendo tudo das tomadas e desligando todos os painéis de energia, mas eles não foram rápidos o suficiente. E poucos minutos depois do alerta de Renato, uma série de catástrofes se sucederam. A energia retornou por todo o prédio, causando um zumbido de estática em todos os aparelhos e tomadas, audível para todo mundo. Séries de explosões e curtos nos postes ao redor do quarteirão iluminavam as ruas naquele dia sem luz alguma. Gritos interrompidos pelo bater seco de corpos carbonizados no chão, seguido de mais gritos de horror, acompanhando um cheiro específico de carne torrada junto de tecidos e cabelo queimado. E foi na 7ª hora que começaram as quedas. Aeronaves de todos os tipos, todas, entrando em pane elétrica imediata. Pouquíssimos os que sobreviveram a essas quedas, menos ainda os que sobreviveram aos impactos. E o apartamento no conjunto habitacional onde a Anastácia morava com a sua tia foi o local de um desses impactos. Pouco depois, alguns objetos começaram a cair do céu, seguido de uma saraivada de outros mais. Eventos que ocorreriam com frequência esporádica depois daquele dia. Eventualmente descobriu-se que aqueles meteoros nada mais eram do que o lixo espacial acumulado ao redor do campo magnético terrestre. O planeta tornou-se um imã de lixo espacial que causou incalculáveis estragos, fruto, obviamente, da negligência humana. A maioria nem sobrevivia à entrada na atmosfera e se desfazia, mas os poucos grandes destroços que caíram trouxeram algo, algos, no plural. Ao passo em que a sociedade tentou se reestruturar, essas coisas penetraram suas raízes até os lençóis freáticos. Começou pela água da chuva e terminou na água filtrada. Eles não tinham como saber. Eles nunca lidaram ou viram algo parecido. E quando alguns cientistas em um dos poucos laboratórios ainda funcionais descobriram algo, já era tarde demais. Nós estávamos enraizados em todo lugar. Em Assimilação RPG, toda a história, ou todo mundo em que contamos a história, seja o mundo canônico ou o mundo que você quiser criar, começa com um colapso e com os seres humanos, com a natureza, com o mundo sendo parasitado. Sempre há um parasita e sempre há um colapso. Essas são as duas verdades que estruturam o sistema de assimilação RPG. Um sistema de contação de história completamente focado em narrativa, completamente focado em como o jogador se relaciona com um todo e não só se relaciona em interações sociais, mas se relaciona com adaptação. Aqui a gente está propondo um cenário. Em Assimilação RPG, a gente tem alguns momentos pós-colapso, certo? A gente pode jogar o cenário mais cedo ali, seria em torno do 10º ano pós-colapso, para frente. Eu quis trazer uma coisa diferente, já que o livro já é bem rico e contém muita coisa, então eu pensei em trazer uma coisinha um pouquinho diferente. E se a gente lidasse com o início do colapso? Então essa é a minha proposta de cenário nesse vídeo em que eu vou falar um pouquinho sobre assimilação RPG, utilizando esse cenário como um exemplo. Esse é o Halo Punício. Gente, eu tô esperando faz tanto tempo para poder falar de assimilação RPG. Eu finalmente consegui o livro, eu finalmente tô com tudo certo. Esse vídeo já era para ter saído faz muito tempo, mas eu ia fazer simplesmente só um fichando.
Então, isso aqui, na verdade, é um vídeo introdutório sobre o sistema, apresentando para vocês. Eu sei que a maior parte do meu público, por exemplo, vem de Ordem Paranormal, então talvez já conheça a assimilação, mas tem gente que não conhece, que também me acompanha, que está começando a entender sobre RPG também. Então, aqui eu vou introduzir o que é assimilação RPG, um pouco do básico, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura, sobre qual é a proposta de assimilação RPG, como um vídeo introdutório para a nova série de fichando que a gente vai trazer para o canal, que é o fichando de assimilação. Então, sem mais delongas, vamos continuar. Continuar, né? A gente já iniciou o vídeo de qualquer jeito. Enfim, eu sou o Luke, esse é o canal Groselha, eu falo sobre RPG, eu amo contar histórias e eu tô aqui para ajudar você a conhecer mundos ainda mais incríveis ou ainda mais catastróficos, depende da proposta que você tá falando. E a minha criança interior tá gritando por esse vídeo, porque eu tenho muita coisa para falar, tá? Muita coisa. Então, se você já conhece o canal, você já tá ligado como que funciona. Deixa um likezinho pra nós de malandro. Se você ainda não conhece, assiste esse vídeo até o final. E se você gostar, se inscreve aí que a gente tem muito conteúdo sobre muita coisa pra poder falar, porque RPG é vida, é lindo, é maravilhoso. Vambora pra assimilação. Quando a gente fala de assimilação RPG, existe uma introdução muito necessária. Na narração que eu fiz, que é uma narração introdutória para esse cenário em que a gente está vivendo, eu citei o cabo de guerra. Então, o que é o cabo de guerra e como essa é a mecânica principal em assimilação RPG? Basicamente, todas as histórias sobre assimilação RPG são sobre os infectados. Todas as pessoas, basicamente, são infectadas. Toda a natureza, fauna e flora, tudo é parasitado por esse algo a mais. E é quase como se a natureza tivesse espelhando mudanças entre si. Independente de qual filo você seja, você está sujeito a essas mudanças. E quando a gente fala sobre o cabo de guerra, nada mais é do que o infectado e o seu DNA humano, comum, Homo sapiens, disputando com o parasita nesse cabo de guerra de adaptação. Se você perde o cabo de guerra para o parasita, você se torna completamente assimilado. E aí você perde controle do seu personagem, você mecanicamente morre, certo? É um outro tipo de morre, é tipo o enlouquecer do Ordem Paranormal, por exemplo, ou do Call of Cthulhu, essas coisas, tá? Mas existe uma parada muito específica que eu acho bem interessante de a gente falar já logo de cara. Por quê? Esse cenário, assim como tudo em assimilação RPG, traz a proposta de que você está contando a história sobre um mundo novo, em que todo mundo está aprendendo a se adaptar. Então, por via de regra, todas as réguas são iguais para todos. De certa forma, as pessoas estão todas partindo de um mesmo lugar. Halo Punício fala muito sobre como o colapso da sociedade moderna força o ser humano a voltar para suas atividades primais. E aí, nesse cabo de guerra de adaptação, em que a gente citou lá, né, o cabo de guerra do capital, se torna ínfimo. No momento em que a mentira do capital finalmente é desmascarada e a sociedade precisa voltar a conviver. E aí, tudo o que foi cultivado por essa mentira começa a ser trazido à tona. Porque o ser humano, nesse cabo de guerra, não usa uma corda. Costumam usar elásticos, sempre que tem disputas, né? E quando você puxa um elástico muito para um lado, geralmente o que acontece é que ele estoura muito forte para o outro, né? Então, quando você prende demais o ser humano em regras da sociedade, a primeira coisa que a gente observa, e a gente viu isso em diversos momentos, né? Momentos de pandemia, momentos de guerra, etc. A primeira coisa que acontece com o ser humano é o sobrevivencialismo, é o individualismo, é a bestialidade sendo trazida à tona. É o instinto do ser humano, lembrando-se que é nada mais, nada menos do que um animal. Pensante, com polegares úteis, mas um animal. E o cenário de Halo Punício, aqui eu narrei em São Paulo, né? Mas eu fiz para ser uma parada pra gente adaptar para qualquer canto, principalmente do Brasil, tá? Aqui eu tô focando 100% em contar histórias do Brasil, tá? A maior parte das minhas histórias, se não é um mundo fantasioso, eu vou fazer 100% no Brasil, porque é o que eu mais gosto de trazer
de contexto histórico, né? A gente tem muita história rica para poder trazer. Mas contando uma história 100% na sociedade moderna, o que poderia ter acontecido, tá ligado? Uma coisa que a gente já observou no período, por exemplo, da pandemia, foi as questões de que os lockdowns eles eram desrespeitados e as pessoas começaram a fazer coisas por conta, tá ligado? E aí eu deixei em aberta a narração, que é a proposta do cenário, a introdução do que aconteceu. A ideia é que a gente narre uma história em assimilação RPG para esse cenário de O Halo Punício como se fosse o começo de um Resident Evil, dos primeiros, tá ligado? A maior referência que eu vou colocar aqui é Resident Evil Outbreak, que é se pá um dos meus top 3, tá? É que Resident Evil 4 é Resident Evil 4, não tem jeito. Mas ali eu acho que se pá um top 2, disputando com o Nemesis. E aí, quando a gente tá falando dessa introdução de cenário, a gente tá falando sobre um mundo em que as pessoas estão vivendo suas vidas normais enquanto o mundo está acabando. E as pessoas nem se ligaram, tá ligado? A gente vê constantemente esses avisos, por exemplo, da Defesa Civil, tem muita catástrofe, né, acontecendo ao redor. Se você é de São Paulo, por exemplo, ou das regiões mais ao sul do país, você tem recebido muitos anúncios, né, no seu próprio celular sobre a Defesa Civil avisando de, porra, mano, teve um ciclone extratropical que fudeu um monte de gente e destruiu muitos bens de muitas famílias, né? E infelizmente essas famílias vão demorar muito tempo para poder se readaptar, mas elas são obrigadas a estar em constante adaptação, enquanto as pessoas que estão cercadas pelas suas toneladas de concreto e pelas suas heranças perenes, elas são intocadas, tá ligado? E aí, quando acontece uma catástrofe nesse nível, essas pessoas que não estão aptas a viver sem os recursos de sobrevivência simplesmente são colocadas na mesma situação que essas pessoas que tiveram que se adaptar o tempo todo, durante sua vida toda, desde o seu primeiro bater de coração, tá ligado? É, tá todo mundo no mesmo plano agora, tá ligado? É a corrida da lebre com a tartaruga, só que a lebre ela não só é preguiçosa, agora ela perdeu as duas pernas. Ela tá com as duas pernas quebradas, vai ter que correr no mesmo grau, certo? Então, é mais ou menos essa proposta do Halo Punício. E, assim, você pode contar a história de qualquer perspectiva. Você pode ser uma pessoa comum, como, por exemplo, a Anastácia, uma pessoa de classe média comum, no auge da vida dela, no auge da carreira dela, no auge, né? O auge é alcançável para as pessoas comuns. Ou você pode ser um ricaço que acabou de ver a sua fortuna sendo jogada pro caralho. Você investiu em Bitcoin e agora seus Bitcoins não valem de porra nenhuma. Você jogou no Tigrinho e você tava usando bet para poder fazer dinheiro em cima de um monte de gente desletrada, gente iliterada, para você agir de má fé e agora você tá fudido. Você tá no mesmo bagulho que todo mundo, certo? Então, assim, são muitas as propostas, muitas as diferentes histórias que a gente pode contar. Assimilação traz histórias e temas muito profundos. Se você se der o tempo de assistir, pelo menos nem que seja o prólogo de Assimilação RPG, que foi transmitido pelo próprio canal da Assimilação, mestrado pelo Hakim, com a participação de um monte de gente maravilhosa, você vai entender um pouco sobre esses temas. E lá a gente está vivendo um mundo que já acabou, tá ligado? Uma sociedade que já acabou e aos poucos micro-sociedades estão se restabelecendo. Aqui em Helo Punício, a gente tá vendo o mundo acabar em frente aos nossos olhos. E qual que é a ideia aqui? Quando a gente tá falando ali do Parasita, o Parasita, ele. Aqui eu me inspirei muito, não sei se vocês vão lembrar, cara. Tinha um jogo que eu jogava e eu era meio paranoico por esse jogo. Eu vou achar aqui, eu tenho ele no celular, inclusive. Deixa eu achar aqui. Plague Inc. Plague Inc. foi um dos maiores jogos que eu joguei na época de Flash Games, tá ligado? E Plague fala exatamente sobre você controla essa doença e você começa né, naquela escala de evolução, você vai adaptando ela ao mundo, certo? Aqui, essa doença, ela se espalhou pela água, ela contaminou lençóis freáticos, depois ela entrou na casa das pessoas através da água filtrada, ela caiu pela chuva, ela, tá ligado? E hoje, como toda regra de assimilação, para todo início de história, todo mundo é um parasitado.
Mas existe uma questão. Os assimilados aqui, e isso é uma proposta do cenário que eu estou trazendo, tá? Você não precisa contar essa história dentro do livro de assimilação, o que já vem no livro base já traz um cenário gigantesco, um monte de estruturas sociais para você poder contar. Aqui eu estou introduzindo um contexto que serviria, por exemplo, para um one shot. Então, o que acontece mecanicamente em Halo Punício? Os grandes centros, ou seja, quanto mais pessoas juntas, certo? No ápice desse caos, certo? Os grandes centros, as grandes cidades, são exatamente os lugares onde a infecção e o cabo de guerra pende muito mais forte para o lado do parasita. O objetivo dos jogadores, ou jogador, a simulação RPG também permite você jogar solo, tá ligado? Tem uma tabela gigantesca, tem todo um capítulo falando sobre os geradores lá, as cartinhas aleatórias, as paradas que você pode usar, até com baralho normal mesmo, você não precisa nem do baralho oficial do RPG, tá? Pra poder ajudar você a adaptar a contagem de história e você narrar uma história sozinho por conta própria, tá ligado? Eu acho que eventualmente eu vou trazer alguma coisinha pro canal. Quando eu estiver fazendo live, com certeza a gente vai jogar a simulação em live, eu vou jogar com o chat. Mas qual que é a parada? O objetivo principal do infectado é afastar-se do grande centro. Como o infectado conseguiu essa informação? Talvez o infectado estivesse trabalhando com alguma das forças militares ou das forças de segurança civil, ou o infectado simplesmente reparou que, morando numa região periférica, o bagulho virou terra sem lei. Os polícia começaram a tomar o lugar de poder, tá ligado? A estrutura política das cidades já não funciona mais, não existe mais comunicação com o mundo de fora. Você nem sabe se, por exemplo, São Paulo é o único lugar que foi afetado, tá ligado? Então você precisa fugir. Eventualmente, dependendo de onde você começa, você encontra um lugar que talvez seja um lugar seguro. É o Parque da Serra do Mar. Aqui, novamente, né? Eu tô falando a proposta do contexto da gente jogando em São Paulo, você pode adaptar para sua cidade, tá? Mas nada mais é do que o Parque da Serra do Mar é uma reserva, certo? De uma estrada antiga que descia da metrópole São Paulo pro litoral. E aí esse lugar é isolado. Existem algumas construções, mas além de tudo, tipo, ele é aberto pra visitação, tudo mais. Tem até papo de rapel, essas paradas. Rapel não, tirolesa. Então, assim, lá é um lugar muito seguro, porque tem pouquíssima gente. E, eventualmente, né, aqui já explicando mais pro mestre do que pro jogador. Por que esses lugares mais afastados dos grandes centros funcionam? Porque, de alguma forma, o cabo de guerra tem muito menos foco no ser humano, porque tem muito mais ambiente, muito mais vida ao redor. E aí o ser humano tem um pouco mais de chance de sobreviver, já que as fontes de cabo de guerra para os parasitas se manifestarem são muito maiores, né? O parasita, ele aproveita-se enquanto hospedeiro no corpo de um parasitado, né, de um infectado, ele aproveita-se do ambiente rico e não se ativa. O parasita se agita quando ele não tem muitos outros parasitas ao redor. E aí entra outra premissa. O que são os assimilados em Hello Punício? Eles são especificamente um agrupamento de mente coletiva. Então os parasitas não somente têm esse objetivo, né, de tomar para si os humanos que eles infectaram, mas eles querem que todos os humanos sejam convertidos ao Anel Escarlate. O Anel Escarlate nada mais é do que um culto que vai surgindo aos poucos. A gente pode pensar. Aqui eu peguei uma ref muito legal ali do Resident Evil 4, que eu gosto bastante de como funciona o culto dos ganados, essa parada, tá ligado? Então, os assimilados, eles se tornam 100% bestiais ali no sistema oficial. Aqui eles são 100% bestiais também, mas algo fala por eles. E esse algo parece ser onipresente. Então,
como você como mestre, como que você vai contar essa história, ou você como jogador, você vai interpretar essa história. Isso aqui é só alguns gatilhos de história para você tentar criar alguma coisa legal. Eu, pessoalmente, desde que eu vi a simulação RPG, eu sempre pensei em uma única coisa. E eu vou parecer meio Bilu Teté das ideias, mas vai vendo. Desde criança, eu tenho um plano pra sobreviver um apocalipse zumbi. Desde moleque, papo de tipo, eu pegava o guia, tá ligado? Guia. Você tem que ser velho pra lembrar disso aqui, tá? Eu aprendi a dirigir com guia, inclusive, não tinha Google Maps na época. Eu pegava o guia do meu pai, eu olhava todos os lugares e comércios, tá ligado? Ao redor, e eu tracei um mapa de sobrevivência em que eu sabia exatamente cada um dos lugares que eu passaria para poder encontrar recurso e que estariam menos populosos, porque mais gente para poder disputar, mais chance de ser infectado, certo? E o meu plano era sempre ir em direção ao litoral. O plano final, no caso, seria tipo pegar algum navio, alguma coisa assim que tivesse espaço suficiente para conseguir plantar, alguma coisa que se mantivesse afastado na água e fosse alto o suficiente para não conseguirem entrar, né? Mano, Blue TT é das ideias. Era eu, papo de tipo uns de 10 a 12 anos foi quando eu comecei com essas loucuras, tá? Dali pra frente, parça, não teve fim, tá ligado? Eu tenho de onde vir as minhas influências. Meu avô tinha um blog de alienígena, então assim, tá no sangue também essas paradas. Mas era um bagulho que eu sempre pensei muito em colocar em alguma história, tá ligado? Tanto que em alguns outros momentos da minha vida eu já escrevi histórias. Eu escrevia, tipo, exposto de livro, etc. E agora com a simulação RPG, eu posso finalmente contar uma história como essa, né? Outra parada que eu acho muito interessante da gente levar em consideração é que você pode pegar algumas fontes de inspiração, tá? Aqui eu vou falar quais são as minhas referências para conseguir que me trouxe, né, essa parada do Halo Punício, que você pode beber da mesma fonte para poder contar uma história nessa mesma proposta de cenário, que seria Zomboid, gosto muito, acho muito interessante, Resident Evil, principalmente o Resident Evil 4 e o Outbreak. O que mais que seria legal, pô? Eu acho que essas três seriam as principais refs, porque, honestamente, inclusive Zomboid é um dos jogos que eu mais joguei nesses últimos anos. Eu não joguei quase nada, mas Zomboid com certeza era algo que eu jogava o tempo todo. Então, é uma parada assim, tipo, bem sobrevivencialista mesmo. A ideia do Halo Punício é você, enquanto uma pessoa civilizada, ver o fim da sociedade e aprender a viver com o colapso do capital, que é algo que eu oro por todos os dias. Então, tem algumas paradas que você pode elaborar. Eu, pessoalmente, quero pensar em mais coisas para Halo Punício e talvez durante a série de Fichando eu vá desenvolvendo um pouquinho mais do world building para Halo Punício, para no fim ali, talvez daqui um tempinho, é que eu preciso de tempo, tá, rapaziada? Eu tenho muita coisa em paralelo e eu tô tentando o máximo possível fazer esses conteúdos, mas aos pouquinhos, principalmente com o apoio de vocês, tem me ajudado bastante e me motivado ainda mais para poder trazer essas paradas. Talvez um pouquinho mais para frente eu consiga escrever todo um PDFzinho para poder disponibilizar para geral mesmo, gratuito, de boa, com esse cenário, com algumas coisas únicas. A gente não tem nenhuma expansão de assimilação, por exemplo, por enquanto, porque o livro acabou de lançar, né? Então, é até um pouquinho um pouquinho até sensato da nossa parte dar uma segurada nessa parada, deixar a galera começar a conhecer. Eu quero trazer bastante aqui pro canal pra gente poder discutir bastante sobre, mas é isso. Esse é um vídeo bem diferente do que a gente costuma fazer, né? Eu tô mais trocando uma ideia e contando uma história. É a primeira vez que eu trago um vídeo contando história, é algo que eu quero fazer muito aqui no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aí o seu feedback, me diz o que você achou dessa ideia de cenário, me diz o que você achou sobre a premissa de assimilação RPG, o que você quer saber sobre assimilação RPG, esse RPG que é lindo, maravilhoso, coautorado por Lau e Hakim, e toda uma equipe incrível. Cara, as artes desse livro, eu acho que são umas das artes mais lindas que eu já vi em qualquer livro de RPG, tá ligado? Se pá, assimilação e Fábula Última, pra mim, estão ali no ápice da beleza das artes. O estilo de arte é muito único. Enfim, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas é um mundo muito perigoso. Se cuidem aí fora, porque o nosso mundo também é muito perigoso. Tenham um ótimo final de ano pra vocês. Esse vídeo provavelmente tá saindo no Natal, então digam bells, caralho, é nóis, tamo junto. Beijocas, valeu.